Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui novamente. Sou eu, a professora Márcia Cristina, do canal História em Retalhos, e o vídeo de história de hoje tá bombando, gente. Vocês não têm ideia. Mas antes de tudo isso chegar aí até vocês, eu quero saber se você já deixou aquele joinha para mim. Vai, deixa o seu joinha, viu? Ative o sininho das notificações e não deixe aí de prestigiar o nosso trabalho, deixar os comentários, as dicas, as sugestões, certo? Isso ajuda ainda mais a melhorar o nosso trabalho para vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Chegando, gente, nessa aula mais que divertida, vamos falar hoje sobre os paleoíndios. E olha quem é que tá aí na caverna? Professora Márcia Cristina Gomes, hein? Nós vamos falar hoje sobre esses homens e mulheres que viviam aqui no Brasil, que eram chamados caçadores e coletores, hein? Isso mesmo. Nome que se dá para os povoadores mais antigos das terras onde hoje é o Brasil. A gente chama então, né, esses homens e mulheres de paleoíndios, certo? Bem, mas quem são esses paleoíndios? Onde eles viveram? O que eles faziam? É isso que a gente vai descobrir na aula de hoje, tá bom? Como viviam? Eles viviam então numa região, gente, de campos de vegetação baixa. Eram regiões de caatinga e de cerrado. As florestas eram menores do que as de hoje em dia e invernos rigorosos, principalmente nas regiões mais ao sul, tá? Então, nós temos aí algumas características aí que pertencem a esse povo, né? Que eles davam uma grande importância à utilização do fogo, tá? Então, eles utilizavam o fogo para aquecer os seus corpos, né? Para se esquentar, para cozinhar e também para afugentar os animais perigosos, certo? Aí no mapa a gente vê aí a presença paleoíndia em todo o país, tá? Então, nesse mapa a gente percebe, né, aonde está mais escuro, nós temos então uma maior quantidade de sítios arqueológicos cadastrados aí, né, no Conselho Nacional, porém algumas regiões ainda continuam em estudo. Esse aí são dados aí de 2017, então tá bastante ultrapassado, e essas pesquisas elas continuam sendo feitas até hoje. Então, nas regiões centro-oeste e nordeste, regiões de cerrado, era um pasto atrativo para manadas de grandes animais. Hoje, esses animais já são extintos. São eles os mastodontes, as preguiças, os camelídeos, os cavalos, renas e tatus gigantes, além, claro, do tigre dente de sabre, que também habitou aí nessa região, certo? Então, nós temos aí, por volta do ano 9500 a.C., alguns desses grandes mamíferos desapareceram sem deixar parentes nenhum nas terras brasileiras, né? Como, por exemplo, né, foi o que aconteceu aí com os mastodontes e com a macrauquênia, tá? O mastodonte é esse animal aí bem parecido aí com os elefantes, né, que não já habitam mais as nossas terras. Temos ainda, né, uma outra informação aí importante, que é a preguiça gigante. Ela tem parentesco com os bichos preguiças da fauna brasileira atual. Então, esse é um dos animais que acabaram se adaptando às novas realidades e, né, prosseguiu ainda em outros formatos, mas prosseguiu existindo. Agora vamos dar uma olhadinha nas características dessas sociedades que nós chamamos de caçadores e coletores, tá? Então, o que a gente precisa prestar atenção? Os caçadores, como o próprio nome já sugere, eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Era a forma de sobrevivência desses grupos humanos. Eles se abrigavam em cavernas, certo? Com
uma pequena observação, porque nós sabemos que no território brasileiro não são todas as regiões que nós temos cavernas. Então, aonde não existia a possibilidade de se esconder, de se abrigar nas cavernas, eles se abrigavam muitas vezes na copa de grandes árvores, né? Faziam aí de ocas aí de grandes árvores aí que caíam às suas casas, certo? Tínhamos também aí como característica dessa população as pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres nós ainda encontramos em vários desses sítios arqueológicos até os dias de hoje, tá? E o uso racional e intencional do fogo. Por que isso, gente? Porque os seres humanos eles já sabiam da existência do fogo. Então não era uma grande novidade, mas a novidade, na verdade, era o poder de acender e apagar na hora em que era necessário, tá? Por isso a gente tem aí essa imagem aí desses seres humanos fazendo o processo de fricção aí para acender, né, o fogo. Bom, e aí a gente tem então uma mudança, né? Essa mudança na temperatura que aconteceu entre os anos de 9.500 e 8.000 a.C., acabou, né, causando o desaparecimento dos grandes animais e os seres humanos foram então se adaptando ao clima quente e buscando novos alimentos. Então esses seres humanos eles, né, foram estimulados a pensar e a trabalhar no aperfeiçoamento de armas e de ferramentas de trabalho que pudessem agora, né, se adequar a essa nova realidade. Então, se os animais grandes desapareceram, como né, que esses seres humanos eles iriam então agora caçar e se alimentar de animais menores? Então, era necessário, né, também fazer aí um novo planejamento, uma nova organização para esses trabalhos. Os principais grupos de habitantes paleolíticos que estudamos no Brasil são 3, tá? São 3 grandes grupos, tá? Grupo desses habitantes é do povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu e de Humaitá representa o outro, e o povo dos Sambaquis representa esse terceiro grupo. Então, são 3 povos que nós estudamos para conhecer um pouco mais, né, das características e de como viviam esses povos caçadores e coletores. Vamos começar falando aí a respeito do povo de Lagoa Santa, tá? Ao lado da imagem aí da Lapinha, nós temos Peter Lund, tá? Peter Lund viveu um tempo aqui no Brasil e descobriu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um crânio, né, que ele batizou aí de Homem de Lagoa Santa. Então, Peter Lund foi um dos pesquisadores responsáveis aí pelos sítios arqueológicos aí, pelos estudos de Lagoa Santa. No século seguinte, uma equipe franco-brasileira encontrou a maior coleção de esqueletos humanos das primeiras populações do continente na América, sepultadas nessas cavernas. Então, eles começaram a fazer os estudos arqueológicos, a fazer aí as pesquisas e descobriram que essas sociedades estavam enterrando seus mortos em pequenas covas e cobrindo com pedras para proteger, né, dos animais, dos ataques desses animais, né, pegarem aí o corpo dos seus entes queridos. Então, nessa região, né, nessa área iluminada aí dos abrigos aí, da região de Lagoa Santa, eles também descobriram que os seres humanos se dedicavam a fazer os artesanatos de pedra, perfurar as conchas e fazer os anzóis de ossos. Então, eles aproveitaram esses espaços próximos à luminosidade para poder trabalhar aí na confecção desses instrumentos. Através das técnicas de polimento, começou a melhorar os seus instrumentos de trabalho. Então, as pesquisas, né, atuais aí a respeito da população da Lagoa Santa indicam que nos dentes do povo de Lagoa Santa, eles descobriram que aquela população tinha uma dieta muito maior de vegetais do que de proteínas animais.
né? Então, olha para vocês verem a profundidade das pesquisas, né, que são feitas hoje para detalhar melhor a respeito da história ou da pré-história que nós temos, tá? Outra coisa interessante que foi descoberta através dessa pesquisa dos fósseis, né, é com relação ainda às características físicas do povo que viviam nessa região. Eram povos baixos, de estatura baixa, e eram também magros, tá? Além disso, eles também descobriram que esses povos tinham uma baixa expectativa de vida, a maioria das crianças morriam logo cedo e que os adultos, eles no máximo atingiam a idade de 30 anos de idade. Então, era um povo que tinha uma vida muito curta, né? Então, as intempéries, os problemas, né, os ataques, muitas vezes, dos animais perigosos, acabavam fazendo com que essa população fosse desaparecendo muito cedo, tá? Bom, o outro povo que nós temos aí são, né, os povos de Umbu. Esses povos de Umbu, gente, eles foram povos que viviam aqui no Brasil por volta do ano 9500 a.C., nas regiões sul e sudeste do Brasil. Eram povos caçadores e coletores, mas eram povos de uma grande mobilidade e a gente vai identificar, né, através do uso das tecnologias a respeito disso. Eram povos muito habilidosos no trabalho com pedras, então eles fabricavam raspadores, facas, pontas de flecha para utilizar então nas caçadas, certo? Também usavam o osso para fabricar os artefatos como as agulhas, os anzóis e os enfeites, certo? E algumas dessas inovações tecnológicas mais importantes aí desse povo de Umbu foram o arco e flecha e a boleadeira, tá? E aí por que, né, dessas inovações tecnológicas terem chamado mais atenção nos estudos com relação aos povos do Umbu? É que o arco e flecha, ele ajudava a caçar os animais velozes. Então, derrubar veados, pássaros, emas, era mais fácil, né, se atingir com arco e flecha. E a boleadeira, porque a gente tem aí ela como uma arma, também utilizando essas pedrinhas, né? Essas pedrinhas eram ligadas aí por tiras de couro e eram lançadas, né? Lançadas nas pernas dos animais a fim de fazer com que eles, né, embaraçassem aí nas pernas e caíssem, tá? Então, também era um objeto aí, uma tecnologia inusitada para a época. Nenhum outro povo aparentemente teria utilizado dessa técnica, somente encontrada aí junto aos fósseis aí dos povos de Umbu, tá? O outro povo que nós vamos estar falando agora são os povos de Humaitá. Os povos de Humaitá, eles viviam na mesma região que os povos do Umbu, porém mais na região de mata. Então, nas matas que beiravam os grandes rios, eles também utilizavam da caça e da pesca, né? E coleta de frutos silvestres, principalmente o pinhão, né? O pinhão, que é muito abundante na região, era utilizado para a alimentação. Os povos de Humaitá, eles não conheciam arco e flecha. Porém, né, tinham aí a seu favor que eles faziam artefatos de pedras robustos, né, usados como machados e cunhas para trabalhar com madeira. Eram as chamadas bifazes, né? E essas bifazes, elas eram uma espécie de utensílios no formato de uma grande amêndoa, né? Que servia como facas. Então, a gente tem alguns exemplos, né, dessas bifaces mais longos, né, uns mais retos e outros mais quadrados. Outros ainda têm um formato bem parecido com um bumerangue, com um lado da extremidade afilada e cortante e a outra mais arredondada, que era onde poderia ser, né, segurada, onde poderia se colocar ali um cabo para melhor apoiar a ferramenta. Então, os povos de Humaitá
também chamaram a atenção dos pesquisadores brasileiros, né, para entender melhor a respeito dessa sociedade. E o terceiro povo que nós vamos estar estudando hoje é sobre os povos do Sambaqui. Sambaqui, gente, significa amontoado de conchas na língua tupi-guarani. E como a gente percebe aí na imagem, né, esses povos dos sambaquis viviam principalmente nas regiões litorâneas, né? Então a gente observa que a gente tem muita presença ali de conchas, de peixe. Então era um povo que utilizava a alimentação aí, né, dos animais marinhos e dos crustáceos. Eles utilizavam muito, né, para a sua alimentação. Então eram povos que viviam de recursos existentes no mar, entre eles as conchas, e após recolher as conchas, eles comiam os moluscos e iam deixando as conchas no chão. Formavam-se verdadeiros lixões aí de conchas. Ao longo dos anos, foram acumulando e formando imensas colinas de conchas, onde os povos dos sambaquis construíam suas casas. Os sambaquis foram formados, então, pelo acúmulo intencional dessas conchas e terras, né, que foram encostando e foram agrupando a essas regiões, tá? Então, no Brasil, nós encontramos sambaquis do Rio Grande do Sul até a Bahia e ainda encontramos também da região do Maranhão até a região do Pará. Uma das características aí importantes aí que a gente tem, né, a falar a respeito dos povos dos sambaquis é que eles praticavam a caça e a coleta, mas a base da sua dieta eram os peixes, principalmente os moluscos. Então, apesar deles viverem, né, basicamente aí, da dieta marinha, eles também, né, em determinados momentos, eles praticavam a caça, eles faziam coleta de frutas, né, de folhas, de raízes para a sua alimentação. A fartura, né, dos alimentos dentro da população dos povos do Sambaqui gerou grupos populosos que se fixaram em um mesmo lugar por longos períodos. Daí nós temos aí uma característica também que chama muita atenção dos pesquisadores, que é a construção de cabanas para guardar armas, para guardar utensílios domésticos, para realizar os rituais funerários e até mesmo os sepultamentos. Então, dentro das pesquisas, já foram identificando, né, regiões aí onde se realizavam os sepultamentos aí dos povos dos sambaquis. Uma característica aí também com relação aí aos aspectos físicos desse povo é que eram povos de baixa estatura. Eles tinham a cabeça volumosa e produziam artefatos de pedra, tanto de pedra polida quanto de pedra lascada. Inclusive, também faziam esculturas aí de animais e de seres humanos, né? Que algumas delas a gente vai estar falando aí a respeito delas agora, né? São os chamados zoólitos, tá? Então, os zoólitos funcionavam como uma espécie de escultura. Olha que bichinhos mais fofos, gente. A gente pensar que há milhares aí de anos atrás, os seres humanos já começavam a fazer esculturas deste tipo. É algo fantástico, não é não? Bom, os zoólitos, gente, eram esculturas em pedras feitas pelos povos, então, dos sambaquis, né? O maior dos sambaquis em Santa Catarina, na cidade de Joinville, e também em Laguna. E é onde nós temos reunidas mais de 10.000 peças arqueológicas da região, tá? Então, vale a pena a gente dar uma conferida aí no Museu Arqueológico de Joinville para a gente poder visualizar algumas dessas imagens. Bom, em 2.000 anos atrás, esses povos dos sambaquis praticamente desapareceram. De acordo com os arqueólogos, eles desapareceram por 2 motivos. O primeiro motivo é que nós tínhamos uma coleta abusiva de mariscos, né? Então, muita coleta de mariscos e provavelmente esse teria sido uma das causas para o desaparecimento dos povos. O segundo motivo é a chegada de grupos de agricultores tupis-guaranis na região que teriam então
ou absorvido a sua cultura ou eliminado esses povos. Os historiadores ainda não chegaram a uma conclusão definitiva com relação a esse desaparecimento, né? Então, vale a pena a gente ficar de olho aí na história e a gente ir costurando essa grande coxa de retalhos que a história se transformou, tá? Bom, mas vamos resumir um pouquinho de tudo aquilo que a gente falou na aula de hoje? Vamos lá! Bom, falamos, gente, que o trabalho da arqueologia vem nos ajudando a descobrir muito mais sobre o passado mais longínquo do Brasil, certo? Também, hoje, nós descobrimos mais sobre o passado e sobre os paleoíndios, tá? Vimos que no passado vários grupos humanos foram os verdadeiros descobridores aqui do Brasil. Entre eles, temos os grupos que têm a característica de serem caçadores e coletores e um outro grupo que a gente ainda vai estar estudando na próxima aula, chamamos de agricultores e ceramistas, tá? Bom, dos povos caçadores e coletores, estudamos um pouco sobre 3 deles aqui no Brasil. O primeiro povo foi o povo de Lagoa Santa, o segundo foi o povo de Umbu, que vivia no mesmo território que o povo Humaitá, certo? E o terceiro e último grupo nós falamos sobre os povos do Sambaquis. Pois é, estava tão gostoso, mas a aula vai acabar e vamos ficando por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos estudar mais sobre os agricultores e ceramistas e também vamos fazer um pouquinho mais parte da nossa própria história, conhecer um pouquinho mais da nossa própria história. Aproveito para dizer a vocês que da nossa aula anterior, né, quando nós falamos aí a respeito da arqueologia brasileira, eu deixei uma questão para que vocês pensassem e respondessem, tá? A alternativa certa é a alternativa A, tá certo? Então, na próxima aula, eu espero contar com vocês aí. Por hoje é só, gente. Muito obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique em casa, tá? Um beijinho para vocês. Tchau!